Olá, dando continuidade à nossa formação passada sobre a interpretação da Bíblia na igreja, eu trago alguns elementos do próprio catecismo para podermos compreender melhor como ler a palavra de Deus e também conhecer a doutrina da igreja. No primeiro vídeo tive a questão de mencionar e que nós trazemos às vezes conosco certos elementos protestantes que não são católicos e por falta de conhecimento da própria doutrina da igreja. Ou então a gente escuta com muita frequência aquelas famosas frases: "Ah, mas a igreja fala isso, né? Mas a igreja diz isso." Será que realmente ela fala e diz essas coisas, né, que às vezes a gente escuta tanto? Isso de modos diversos, garanto que vocês já ouviram muito isso. Para que a gente tenha certeza que a igreja fala isso, é preciso que a gente conheça a igreja, conheça a sua doutrina, conheça a verdade que ela prega, a verdade que a sustenta. Então, claro que essas verdades estão sustentadas também na palavra de Deus, mas é uma palavra de Deus interpretada pela Igreja Católica. Tive questão de mencionar também que a Igreja Católica é a única, digamos, autêntica, né, capaz de interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, porque ela é esposa de Cristo. Uma vez esposa de Cristo, sob o influxo do Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus, ela é capaz de interpretar corretamente a Sagrada Escritura. E para nós, né, cristãos leigos, para que possamos nós também ter uma compreensão melhor e uma interpretação mais correta da Sagrada Escritura, é preciso que a gente interprete conhecendo a doutrina da igreja. Porque existem textos na Sagrada Escritura que são de difícil interpretação. São temas complexos. Temas esses que a igreja já tratou. E nisso eu trago para vocês, linhas gerais, o Catecismo da Igreja Católica, que eu acho que muitos de vocês conhecem, ou ao menos ouviu falar já sobre esse documento. Para isso, eu trago apenas alguns elementos, né, do catecismo. Não é a minha intenção esgotar o catecismo, porque ele é fruto de uma tradição de 2000 anos de sabedoria da própria igreja, tradição e sabedoria essa que transcende até mesmo o tempo cronológico, e é um depósito da fé, né, inesgotável, assim. Então eu trago linhas gerais para poder desafiar a vocês a ler e buscar, né, a entender mais o catecismo da Igreja Católica. Esse é meu objetivo inicial. O segundo objetivo é, no final dessa apresentação, convencer a vocês de que, para ler a Sagrada Escritura, é preciso ler também o catecismo. De uma mão, a Sagrada Escritura, na outra, o catecismo. Para essa pequena introdução, eu trago a Constituição Apostólica Fidei Depósito para, em ocasião da publicação, né, do Catecismo, datado dia 11 de outubro de 1992 por João Paulo II. Então, essa Constituição, ela autentica, digamos assim, todas as verdades de fé contidas no Catecismo, falando da sua importância e dos objetivos e os destinatários do próprio catecismo. Então, eu começo falando nessas linhas gerais, justamente a partir dessa Constituição Apostólica Fidei Depositum. Quando São João 23, convoca o Concílio Vaticano II, ele não quis, a priori, condenar os erros da época que assolava a Igreja e até mesmo a fé. Vocês se recordam, o Concílio Vaticano II foi decretado em 1959 e aberto em 1960. Então, a humanidade já tinha passado por duas guerras e estava aí, né, na guerra chamada Guerra Fria, né? Então, muita coisa já se tinham produzido contra a igreja e contra a fé cristã, até mesmo a barbárie causada pelas grandes guerras. Mas o objetivo inicial do concílio, nesse sentido, não foi de condenar tudo isso que estava assolando os cristãos, mas foi de apresentar o depósito da preciosa doutrina cristã, né? Apresentar a beleza que é a igreja, a beleza que é a fé cristã, né? E a partir dessa beleza e dessa preciosidade da doutrina, aí sim iluminar os pensamentos contrários à fé e à doutrina cristã. Isso é importante para nós, né? E nesse
percurso também, né, o concílio teve duração de 4 anos aproximadamente. Os padres conciliares, né, os bispos do mundo inteiro, apresentaram uma considerável exposição doutrinais e as diretrizes pastorais, ou seja, uma riqueza imensa, 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 né? Então, e aqui reforço, né? A Igreja Católica ela não é uma igreja de 10 anos, 50 anos, 500 anos, de 1 ano, 2 anos, 3 meses, né? A igreja ela foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo quando encarnou-se. Quando estava no seio de Maria, ali já estava a igreja, né? O desejo da igreja, né? Alguns vão dizer ainda que o desejo de Deus com a igreja já estava desde a eternidade, né? E até mesmo as cartas de Paulo, Paulo vai mencionar as comunidades, justamente a igreja de Deus que está em Tessalônica, que está em Corinto, que está em Roma, né? Mas é a igreja de Deus. E é essa igreja de Deus que perpassa todo o percurso histórico até chegar nos dias de hoje, né? Se a gente pensar, são mais de 2000 anos de tradição, 2000 anos de produção teológica, espiritual, doutrinário, né? A produção filosófica, produção científica e tudo mais. Então, assim, João 23 quis mostrar ao mundo essa preciosidade do depósito da fé que a igreja é guardiã e mestra, né? E os padres conciliares, com toda certeza, trouxeram inúmeras, inúmeras contribuições e riquezas para esse depósito da fé cristã. Quando, em 25 de janeiro de 1985, João Paulo II convoca uma Assembleia Extraordinária Sinodal para os bispos, né, em ocasião dos 20 anos de encerramento, né, do 20º ano de encerramento do Concílio Vaticano II, os padres sinodais daquele período manifestaram um desejo à sua santidade, Papa João Paulo II, na época, de compor um catecismo de toda a doutrina católica, ou seja, que perpassasse e abarcasse toda a fé, moral, que tivesse uma fundamentação bíblica, uma orientação litúrgica, então, assim, que abarcasse toda a doutrina católica mesmo, né? Para que servisse para toda a igreja, né? E uma vez que fundado, né, esse catecismo para toda a igreja, pudesse ser confeccionados catecismos locais, ou seja, fizesse uma inculturação dessas doutrinas. Por que, por que disso, né? Antes mesmo do Concílio Vaticano II e também pós-Vaticano II, inúmeras conferências episcopais começaram a publicar catecismos e principalmente conferências episcopais, mas também dioceses, né? Assim, as igrejas particulares, né? Diocesanas. E que eram catecismos um pouco que tinham uma certa suspeita, né? No sentido de heresias mesmo, de não estar ensinando corretamente a doutrina, a verdadeira doutrina da igreja. Então, por isso, essa necessidade de um catecismo amplo, que abarque toda a igreja, e que fosse o fundamento para que as igrejas particulares, né, que sob orientação do bispo local, confeccionasse catecismos locais, para que dali pudesse ser enculturado, né, e também apresentado à população, à comunidade, né, à comunidade dos fiéis, de modo mais claro qual era, né, a doutrina da igreja, né? Por isso a catequese, né? Ou seja, para ser usados nos encontros catequéticos, em síntese, né? Então, em 1986, João Paulo II montou-se uma comissão contendo 12 cardeais e alguns bispos peritos em teologia e catequese. E aqui sobre a presidência, né, de Joseph Ratzinger, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal, né, prefeito, e que depois se tornou Bento XVI. Foram 6 anos de trabalhos, né, intensos e 9 composições. Né? Percebam que não o catecismo e nada documental da igreja é fruto de uma ideia solta, né? Não, eu hoje resolvi escrever um catecismo, vamos sentar aí e digitar. Não, não é assim que funciona, né? Imagina, levou-se 6 anos para poder escrever o catecismo, né? E 9 composições, então assim, 9 foi feito uma, depois foi refeita, observada, lida, né? Avaliada. Então, durante 6 anos, né? Então,
quando a igreja promulga algo, que ela tem certeza daquilo, né? Não é algo que é feito, desculpa a expressão, mas como nós, né, goianos, né, ser feito nas coxas, né? Não, né? É uma seriedade, uma dignidade, um respeito, até mesmo por essa tradição, como mencionei anteriormente, de 2000 anos de sua existência, mas até mesmo respeito pela própria instituição Igreja Católica. E nesse sentido, o catecismo, essa confecção da Assembleia, todo esse ambiente que envolveu o catecismo da Igreja, mostrou a natureza a natureza colegial do episcopado, né? Ou seja, e também a catolicidade da Igreja. Dois elementos. Primeiro, a natureza colegial do episcopado, ou seja, foram 9 composições de revisões e tudo mais, até que os bispos aprovassem e também o sumo pontífice. Isso é o colegiado, né? E também a catolicidade, ou seja, o catecismo da Igreja Católica, sua redação final, sua versão final, digamos assim, abarca toda a Igreja, ou seja, todo cristão que lê o catecismo da Igreja Católica está seguro, né, da sua fé, da sua doutrina, da sua igreja, da beleza da sua igreja. Né? Então, essa catolicidade, essa universalidade da própria igreja. Nesse sentido, né, quem estuda o catecismo tem um texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica. Por quê? O catecismo ele tem as três referências principais: as Sagradas Escrituras, a tradição e o magistério autêntico. Ou seja, a Sagrada Escritura e a tradição são os dois pilares da própria igreja que o magistério interpreta corretamente. Então ele une as duas coisas e interpreta, né, ensina e também guarda, né, esse depósito, né, esses dois pilares. Então todo magistério, quando ele pronuncia um documento pós-sinodal, uma exortação apostólica ou o que seja, ele tem segurança de tudo aquilo que está falando, porque está sustentado sobre a Escritura e a tradição de 2000 anos da Igreja, ou mais de 2000 anos da Igreja, né? Então essas duas balanças, né? É, esses dois alicerces, as duas colunas rígidas mesmo, né? E tudo mais. Mas não só essas duas colunas que a Igreja tem de herança, né? Mas também essa grande herança espiritual dos santos e santas da Igreja, né? Dos santos doutores, não doutores, mártires, né? Dos santos padres, das santas doutoras e mártires da Igreja, né? Que nos deixou uma herança espiritual riquíssima, riquíssima, riquíssima. Então, assim, o catecismo está solidificado sobre todas essas referências e que são seguras, sólidas, né? Por isso que ele tem um autêntico. Né? Ele é autêntico, verdadeiro para o ensino da doutrina católica. E o catecismo, ele segue a mesma divisão do catecismo romano de Pio V, né? Que é as 4 divisões. A primeira divisão, né, a primeira parte, vai tratar sobre o credo, ou seja, o objeto da fé do mistério cristão. A segunda parte, sobre a sagrada liturgia, né, que é celebrado e comunicado nos atos litúrgicos. O agir cristão, ou seja, aquilo que o mistério cristão a gente celebra, agora ilumina e ampara os filhos de Deus no seu agir. E a oração cristã, né, que é esse mistério cristão, ou seja, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que agora funda a nossa oração e que dá uma grande ênfase ao Pai Nosso, né? Falando sobre as sentenças do Pai Nosso detalhadamente. Então são essas 4 partes. Em síntese seria, né, aquilo que eu creio, eu celebro, eu pratico e eu rezo. Né? Aquilo que eu creio, ou seja, o mistério cristão, é celebrado na liturgia e que ilumina o meu agir, que me converte, que muda o meu modo de pensar e agir e que manifesta na minha oração, principalmente na minha oração pessoal. Né? Então, são essas quatro partes do próprio catecismo. Então, vai continuar o Papa João Paulo II na sua Depositum Fidei. O catecismo é para todo homem, olha só, né? O catecismo é para todo homem que pergunte a razão de nossa esperança,
sei lá em 1 Pedro 3,15, e conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê. Então, se você é uma pessoa, né, que pergunta sobre a sua esperança, a sua fé, e quer conhecer um pouco mais da Igreja Católica, o catecismo é para você. Né? E, abro aspas, né? Lendo o catecismo da Igreja Católica, pode-se captar a, a maravilhosa unidade do mistério de Deus, de seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Santíssima Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para ser nosso Salvador. Morto e ressuscitado, ele está sempre presente em sua igreja, particularmente nos sacramentos. Ele é a fonte da fé, o modelo do agir cristão e o mestre da nossa oração. Ou seja, aqui o catecismo é, digamos, o querigma, né, o anúncio querigmático estendido. Agora, fundamentado na Sagrada Escritura, na tradição viva da Igreja e no magistério autêntico da própria Igreja. E lendo o Catecismo, a gente conhece esse maravilhoso mistério e unidade, né, de Deus Pai, que envia o seu Filho né, que morre para a nossa salvação. E ele que está presente nos sacramentos, que é fonte de fé e do agir cristão. Então, essa é uma das sínteses próprias do catecismo. A estrutura do catecismo, então, ele é composto do prólogo, que vai do primeiro parágrafo até o parágrafo 25. A primeira parte, a profissão de fé, que é dividida ainda em duas sessões. A primeira vai falar sobre o eu creio e nós cremos, ou seja, que todo homem é capaz de Deus, e isso é que precisamos ficar importante, ficar claro, né? Porque o homem foi criado por Deus, e uma vez criado por Deus, ele é capaz de Deus, né? O homem criatura que, por meio do Filho, Jesus Cristo, agora é capaz de ser filho e conhecer a Deus. Então, eu creio. E aqui abro um pequeno parênteses e falo, né? A existência de Deus independe se eu acredito nele ou não. Né? Não é, não acredito que Deus existe, não quer dizer que isso deixa ele de existir. Porque ele existe, e isso é uma realidade que nos foi dada, né? Que nos foi dada por meio dele. Ele se revelou a nós. Né? Então a gente pode acreditar nesse dado ou não, mas a existência dele não depende de nós. Porque todo homem que busca honestamente a Deus o encontra. Né? O encontra. A segunda sessão, a profissão de fé cristã, ou seja, os símbolos da fé. E aqui ele vai, né, dividir em 3 capítulos, que comento também um pouco, que os 3 capítulos vai dizer, o primeiro capítulo, essa segunda sessão toda vai discorrer sobre as sentenças do credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi o Espírito. Então ele vai destrinchar. Então, eu creio, né? Creio em Deus. Então, Deus Pai. Aí vai destrinchando cada sentença do próprio credo e vai explicando e detalhando tudo isso, como a igreja compreende esse próprio credo. Né? E aqui ele vai dividir em 3 capítulos, porque nós pegarmos o credo, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a profissão de fé no Pai, a segunda parte é a profissão de fé no Filho, e a terceira parte é a profissão de fé no Espírito Santo. Olha, Nilson, mas e o crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do Santo? Tudo isso está imbuído nesse crer no Espírito Santo. Se eu acredito no Espírito Santo, eu devo acreditar na Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Porque isso tudo, digamos assim, é sustentado e é obra do Espírito Santo. Né? Entendo não um modalismo. As 3 pessoas estão também nessas obras, mas isso fica claramente explícito com o Espírito Santo. Né? Então, é o Espírito Santo que vem sobre os apóstolos em Pentecostes. Creio na Igreja Católica. Né? Remissão dos pecados. Né? É o Espírito Santo, quando Jesus ressuscita, sopra sobre os discípulos, no capítulo 20 do Evangelho de João, e vai dizer aos discípulos, né? Aos apóstolos, a quem perdoar os pecados serão perdoados. Ele sopra o Espírito. Né? Então, assim, todas essas sentenças estão no Espírito Santo. Então, se eu acredito no Espírito Santo, eu preciso acreditar na Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Então, tudo isso tem uma implicação, íntima união entre eles. A segunda parte, a celebração do mistério cristão, que trata especificamente da liturgia, né, do que celebramos. A primeira sessão, né, vai falar sobre um pouco da economia sacramental e a graça sacramental, princípio também. Como que o sacramento foi desenvolvido no decurso da história da eclesial e também como que o sacramento opera para a nossa salvação. Né? Então, há essa relação. A segunda sessão vai falar detalhadamente sobre os 7 sacramentos. Então, batismo, eucaristia, crisma, né? Confissão, São dos Enfermos, ordem, matrimônio. O catecismo, nesses parágrafos, nesses capítulos, vamos discorrer propriamente sobre cada um deles. Né? A terceira parte, a vida em Cristo, né? Que é justamente a parte, digamos, da moral, né? Que é o que como o homem vive, né? Como o homem age em si. Então, a primeira sessão ele vai reforçar que a vocação do homem é a vida no Espírito Santo, principalmente as bem-aventuranças, principalmente não, né? Fundamentalmente as bem-aventuranças. Todo homem é chamado à santidade e precisamos viver aqui neste mundo a santidade. Então, como vivemos a santidade? Está lá nas bem-aventuranças, Mateus 5, né? E também o próprio modo de agir do Espírito Santo, né? Uma vez que nos foi dado esse Espírito Santo, então precisamos agir segundo também o Espírito. A segunda sessão vai falar sobre os 10 mandamentos, né, que é o que fundamenta toda a nossa teologia moral. Entendo que a lei na igreja, ele tem, não só na igreja, mas a lei civil também copia essa lei eclesial, né, ao menos algumas, infelizmente. Mas todo, por exemplo, os mandamentos, aqui, né, dedico mais aos mandamentos, que é a segunda sessão, a terceira parte, salvaguarda um bem, né? Salvaguarda um bem. Todo mandamento salvaguarda um bem. Por exemplo, não matarás, ou seja, salvaguarda o bem que é a vida. Né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Digamos, sintetizando os 10 mandamentos, como Jesus diz, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, todos os mandamentos salvaguardam um bem por detrás dele. Né? Assim também deveria ser as leis civis, salvaguardar um bem por trás delas, né? Infelizmente, algumas não são assim, infelizmente, mas deveriam. Né? Então, a segunda sessão da parte 3 vai discorrer sobre os 10 mandamentos e como agir, né? Segundo esses 10 mandamentos ou evitar os 10, né? Algumas coisas, alguns elementos dos 10 mandamentos. E a quarta parte vai falar sobre a oração cristã. A primeira questão vai falar sobre a oração na vida cristã de modo geral, né, como a vida de interioridade é necessária, né? E aqui ele vai usar muito Santa Teresinha e Santa Teresa, né? Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Teresa d'Ávila, que são duas grandes mestras, né, de oração. São João da Cruz também. E, então tem muitas citações deles nessa sessão. E depois, no final dessa sessão, ele vai falar sobre a oração da Ave Maria, né? Explicar um pouco essas sentenças que nós rezamos à Ave Maria. Então, tem essas relações. E a segunda sessão vai falar sobre a oração do Pai Nosso, que, como já mencionei, vai falar sobre os pedidos e também esse Pai Nosso, né, que estais nos céus. E depois os 7 pedidos que contempla o Pai Nosso, né, que são os 7 pedidos essenciais para a existência humana, que a gente pede ao Pai, que é nosso. Aqui para vocês compreenderem um pouco como que a própria dinâmica do parágrafo, né, do catecismo, né? Por exemplo, se tem um subitem chamado a Maternidade Divina de Maria. Se tem um parágrafo que é descrito em negrito, né, acompanha aqui, que é descrito em negrito, ou seja, é o número próprio do parágrafo, né? Depois se tem aqui embaixo, quando se tem, né, próximo ao parágrafo, mas não está em negrito, é sinal de que esse parágrafo, esse tema, ele é mencionado também nesses 2 outros parágrafos. Então, se eu for ao parágrafo 466, vai falar alguma coisa sobre a maternidade divina. Se eu for lá no 2677, também vai estar mencionando alguma coisa sobre essa maternidade divina. Então, eu posso fazer esse paralelo.
Se aqui talvez não está nesse parágrafo 495, não está bem claro o que significa essa maternidade divina, eu procuro esses dois para poder clarear mais ainda a compreensão disso. Esses números menores, igual 680 e 681, são as referências, né? As referências mencionadas no parágrafo. Então, da onde foi tirado é mencionado na nota de rodapé de cada página, e no final do catecismo se tem as referências como um todo. Aqui eu continuo um pouco ainda o comentário da introdução e o prólogo, né? Eu quero apenas repassar com vocês alguns elementos do prólogo, porque acho que é viável e pertinente para nós, né? O prólogo o próprio catecismo, no primeiro parágrafo, vai iniciar assim, né? Pai, é esta a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Está lá em João 17, 3. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Atos 4:12. Então se tem essa, essa iniciativa de que esse catecismo é justamente para que todos conheçam a Deus. E uma vez conhecendo a Deus, alcança a vida eterna, ou seja, a salvação. Isso é um dos objetivos claros, né? Conhecer a Deus e para alcançar a salvação. Vai continuar o parágrafo primeiro. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para tornar participante de sua vida bem-aventurada. Deus cria livremente o homem para que o homem agora participe da sua vida divina, da sua vida bem-aventurada. Por isso, sempre em toda parte, ele está próximo do homem. Então, é o Criador que agora se coloca próximo à criatura. Chama-o e o ajuda a procurá-lo e conhecer e amar com todas as suas forças. Ou seja, o homem criado por Deus, Deus está próximo dele e o chama e o ajuda, o auxilia na sua graça para amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, que é a igreja. Ou seja, todos os homens que foram dispersos pelo pecado agora são convocados a se tornar família, né? Família de Deus, povo de Deus, convocados de Deus, que é a sua igreja, ou seja, que é a igreja católica, a verdadeira igreja de Cristo. Para tal, enviou seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Nele, por ele, chama os homens a tornarem-se no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros de sua vida bem-aventurada. Então, cria o homem é disperso pelo pecado e agora salva o homem por meio do seu Filho e do Espírito Santo, o torna filhos adotivos para congregar nessa família que é a igreja e assim participar e herdar, né, como filho da vida bem-aventurada. Aqueles que com a ajuda de Deus aceitaram o convite de Cristo, né, então, aqueles que na sua liberdade aceitou o convite de Cristo, né, para responder a esse chamado de filiação, foram, por sua vez, impelidos pelo amor do mesmo Cristo a anunciar por toda parte a boa nova. Ou seja, aqueles que respondem a esse amor de Deus como filho, agora é chamado a anunciar por toda parte a boa nova, ou seja, a catolicidade, a universalidade da própria igreja e a missão, né, que é a essência da igreja, que é evangelizar. Este tesouro recebido dos apóstolos, ou seja, a boa nova, o evangelho, um tesouro recebido dos apóstolos e que foi fielmente guardado por seus sucessores, ou seja, a tradição viva da igreja. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, o credo, vivendo em partilha fraterna, ou seja, a parte da moral, celebrando-a na liturgia, o modo como eu celebro,
e na oração, ou seja, na minha vida de oração pessoal. Esse é o parágrafo 3º do Catecismo. Então, este catecismo destina-se principalmente aos responsáveis pela catequese, que são, em primeiro lugar, os bispos, ou seja, sucessores dos apóstolos, porque são doutores da fé e pastores da igreja. E eles, os bispos, os episcopos, se têm a plenitude do Espírito para autenticar, né, a veracidade da própria interpretação e da própria doutrina da igreja. Então, eles têm essa autoridade, confiadas, claro, sempre com a comunhão com o sumo pontífice, né? É-lhes oferecido como instrumento para o desempenho da sua missão de ensinar o povo de Deus. E através dos bispos dirige-se aos redatores do catecismos, né? Ou seja, aqueles que vão confeccionar os catecismos locais, também é dirigido a eles, aos sacerdotes e aos catequistas, né? E aos catequistas. Será também uma leitura útil para todos os outros fiéis cristãos. Em síntese, o catecismo é para todo o povo de Deus que queira conhecer a sua fé e a sua Igreja Católica. A primeira parte, né, como já comentei um pouco, aqui é o parágrafo 14, ainda estamos no prólogo, que faz um aparato geral, né, de todo o catecismo. Aqueles que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar a sua fé batismal diante dos homens. Ou seja, todo aquele que é batizado precisa confessar a sua fé, professar a sua fé, dar testemunho da sua fé diante dos homens. Por isso o catecismo começa por expor em que consiste a revelação pela qual Deus se dirige e se dá ao homem, e a fé pela qual o homem responde a Deus. Ou seja, na primeira sessão da primeira parte, vai começar então falando sobre o eu creio, né? Essa abertura do homem a Deus, a acreditar a Deus e aceitar as revelações de fé, e como Deus revela a si mesmo, ou seja, a partir das Sagradas Escrituras. Então, nessa primeira sessão da primeira parte, vai mencionar sobre como ler as Sagradas Escrituras, né? Aqui já, para vocês verem, na primeira sessão da primeira parte já começa, se não me falha a memória, dos parágrafos 106 a 120 alguma coisa, né? Depois podem pesquisar e também desafio vocês a verem isso. Lá fala sobre como ler a palavra de Deus dentro da igreja também, que retoma também aqueles elementos da própria tradição, né, como foi mencionado antes pela Comissão Teológica Internacional, né, no documento precedente do vídeo anterior. Depois, na segunda sessão, vai dizer sobre o símbolo da fé, que, ou seja, que resume os dons e que Deus faz aos homens como autor de todo bem, redentor e santificador, e articula-os em volta dos 3 capítulos, ou seja, nosso batismo, que a fé em um só Deus, ou seja, o Pai Todo-Poderoso, Criador, o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo na Santa Igreja, né? Que é uma consequência, não no sentido uma carta na manga, mas que decorre dessa profissão de fé no próprio Deus Trindade, né? A segunda parte, você vai falar sobre expor sobre a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, que se torna presente nas ações sagradas da liturgia na igreja, ou seja, por meio dos símbolos e palavras que a liturgia da igreja é rica e qual se manifesta o seu próprio Jesus, né, o próprio Cristo e também o seu Espírito Santo, em especial nos 7 sacramentos da igreja. A terceira parte do catecismo então apresenta o fim último do homem, que criado à imagem de Deus, que é a bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, né? Então, o fim último do homem é, uma vez que Deus cria a sua imagem e semelhança, o homem sai de Deus e agora retorna a Deus, ou seja, participa da sua bem-aventurança. E esse é o fim último do homem, retornar ao seu Criador, ou seja, retornar a Deus, vivendo a bem-aventurança. E mostra essa terceira parte os caminhos para chegar lá, ou seja, um comportamento reto e livre, com a ajuda da lei de Deus e de sua graça. Deus nos dá a lei, mas nos dá a graça para viver a lei também. Isso é a primeira seção da terceira parte. Um comportamento que realize, né, o duplo mandamento da caridade, explicitado nos 10 mandamentos de Deus, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
e que Jesus, depois, no Evangelho de João, coloca ainda uma outra cláusula, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei, né? Então, é uma nova medida, digamos assim, que é a segunda seção da terceira parte e o parágrafo 16 do próprio catecismo. A quarta parte, e a última parte do catecismo, né, trata do sentido da importância da oração na vida dos crentes, ou seja, a importância de nós, católicos cristãos, ter uma vida de oração. É importante que eu reze em casa, também é importante que eu reze em casa, mas também é importante que eu participe dos atos litúrgicos da igreja, ou seja, em comunidade, né? Em comunidade. E aqui também, claro, a vida de oração, no sentido das piedades populares, né? Que são inúmeras, principalmente em nosso Goiás, né? Você tem muitas manifestações populares, religiosas, né? Autênticas, né? E terminando com um breve comentário aos 7 pedidos da oração do Senhor. De fato, nesses 7 pedidos encontramos a suma dos bens que devemos esperar, ou seja, tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, né? Espiritual e material. E que o nosso Pai dos céus nos quer dar, né? Então, Pai nosso que estais nos céus, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? E esse pão nosso de cada dia também faz uma referência clara ao pão da vida, não só o pão material, né? Mas também um pão da vida. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né? Ou seja, uma cláusula, né? Eu perdoo, Deus me perdoa se eu também perdoar, né? Se eu manifestar o perdão e a misericórdia, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos no ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, né? Não nos deixeis cair em tentação, ou seja, a graça que nos auxilia, né? E nos livre de todos os males, né? Então você tem essa explicação bem mais delongada, claro, né, no catecismo. Então, é isso. Muito obrigado. Espero que tenham deixado com vocês esse desafio, né, para poder ler a Sagrada Escritura juntamente com o catecismo. E o catecismo é isso, né, para vocês quererem ler o catecismo. Acho que é uma boa introdução e deixo o meu muito obrigado. Até mais, com Deus.